A Europa está cansada de tanto turista, e diversos países estão tomando medidas para frear o chamado overturismo, turismo de massa. Até locais em que a economia depende diretamente do setor turístico estão revoltados com as consequências indiretas do turismo de massa. Você pode estar pensando, os residentes estão só incomodados com aglomerações em diversos pontos das cidades onde moram. Talvez algumas pessoas até pensem assim mesmo, mas o que tem gerado muitos protestos em cidades europeias vai muito além disso. Como encontrar um modelo de turismo que não esgote os limites de uma cidade? Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Zolini e no episódio de hoje a gente vai falar sobre as consequências do turismo de massa, o que algumas cidades europeias têm feito para frear o que alguns consideram como invasão de turistas e quais os caminhos para um turismo mais sustentável para todos. Eu converso com Bruno Manhães, turismólogo e professor, especialista em filosofia com mestrado em turismo internacional na Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha. Imagine um local com cerca de 2 milhões de habitantes e que este local tenha recebido 16 milhões de turistas em um ano. Esse lugar existe, eu estou falando das Ilhas Canárias, um arquipélago espanhol localizado próximo à costa africana, e os dados são de 2023, ano no qual esses mesmos 16 milhões de turistas gastaram no total 20 bilhões de euros. Nas Ilhas Canárias, o turismo é responsável por quase 40% da produção econômica total e gera muitos empregos, mas é também lá onde moradores têm saído às ruas para protestar contra o turismo de massa. Eles afirmam que nada da riqueza permanece no local, apenas as consequências negativas. Entre elas, escassez de moradias, aluguéis impagáveis, baixos salários, aumento do lixo e da poluição, falta de água. Bruno, primeiro, obrigada por participar do DW Revista. Como você, profissional da área do turismo, começaria essa conversa sobre algo que a gente consome tanto, mas muitas vezes sem pensar nas consequências para a população local? Bom, primeiro eu que agradeço, viu, o convite aí e a possibilidade de participar. O turismo de forma organizada, ele é muito novo. Ele nasce depois da primeira revolução industrial. Então a gente ainda está aprendendo a lidar com a indústria, né? Querendo ou não. O deslocamento é muito antigo, é ancestral, mas a indústria que dá conta desse deslocamento, ela é muito recente. Por um viés, o turismo é um fenômeno social, mas por outro viés, ele também é uma indústria, né? Uma indústria econômica e que gera impactos. Então é esse o ponto de análise, eu diria. A gente não pode nem demonizar o turismo e nem endeusar o turismo, porque se numa ponta ele está conectado com a nossa razão de ser, na outra ponta a gente teve que pensar numa indústria que desse cabo, né, desse conta desses deslocamentos pelo mundo. Na França, eles divulgaram, eu estava lendo aqui no Le Monde, que eles colocaram aqui, da Alliance Française, que eles têm, né, de turismo, colocaram aqui, reunimos as empresas do setor para melhor regular os fluxos turísticos, porque as autoridades locais enfrentam um aumento enorme, né, dos números de visitantes. E aí eles colocaram assim, que o próprio setor apontou para uma conscientização tardia desse turismo excessivo. Então demorou muito para entender que o excesso de gente nos lugares pode ter prejuízos permanentes. E aí a França se diz condenada, e eu achei essa palavra fortíssima, ao overtourism. Ou seja, a gente está pagando um preço, principalmente a Europa, né, de anos e anos e anos de divulgação massiva de mídia, e hoje está no imaginário coletivo que viajar para a Europa é a melhor coisa do mundo. Então eu diria que é uma consequência desse hiperconsumo e dessa ansiedade de ganhar dinheiro com o turismo. E acredito que é aí que entre o turismo de massa. Como você definiria esse termo? Turismo de massa, na verdade, ele é caracterizado pela falta de diferenciação do produto turístico em si. Essencialmente, turismo de massa, ele é um produto fabricado em série, basicamente. Então, é fordista mesmo, é tudo igual, tudo altamente padronizado, não tem diferenciação, e ele atende ao nível intermediário da sociedade. Então, que bom que ele existe, porque a gente populariza as viagens, e como o viajar é uma coisa muito nossa,
aquele que não podia viajar hoje pode viajar, né? Então, o turismo de massa garante muita coisa boa também, garante renda, fluxo, ocupação na baixa temporada. Então, ele é bom, né, assim, de uma perspectiva. Mas é claro que, por outra, ele vai gerar esses impactos que você comentou. Para mim, o pior deles é a gentrificação, né? Que esse é um termo que a gente usa muito, que é os locais, né, os residentes precisam abandonar as áreas centrais e ocupar as áreas periféricas por conta do boom imobiliário, da especulação imobiliária. Ele vai gerar outros problemas sociais, por exemplo, a questão de drogas, a questão de prostituição, os baixos salários, a degradação do meio ambiente. Então, imagina que turismo de massa, a gente está falando de milhões de pessoas. Mas aí, se eu reduzo, eu vou elitizar o turismo. Então, é para poucos? Ou é para todo mundo? Qual é a fórmula intermediária disso tudo, né? Apesar de o turismo ser uma atividade fundamental para diversas cidades, há necessidade de regras. Antes da gente partir para possíveis soluções, eu queria explicar um pouco a questão da crise imobiliária. O que acontece é que diversos investidores preferem colocar casas e apartamentos disponíveis apenas para aluguéis de temporada em plataformas virtuais como o Airbnb. Também é muito frequente, em ilhas europeias, estrangeiros com poder aquisitivo com uma segunda residência no local. Aí o que acontece? A oferta de imóveis disponíveis para residentes diminui drasticamente e, como a oferta é baixa e a procura é alta, os aluguéis aumentam. E algumas pessoas simplesmente não conseguem encontrar um lugar para morar que se encaixe na sua renda. E aí vem a questão da renda. No caso das Ilhas Canárias, por exemplo, os moradores geralmente só conseguem empregos de baixa qualificação em hotéis e complexos de apartamentos. O desemprego é alto por lá. De acordo com o sindicato Comissiones Obreras, 1 em cada 3 habitantes das ilhas está em risco de pobreza. Em Maiorca, que faz parte das Ilhas Baleares, também na Espanha, os preços dos aluguéis convencionais vêm subindo vertiginosamente. Em Palma, capital de Maiorca, praticamente não existe ofertas por menos de 900 euros, e isso com um salário médio bruto de 1.600 euros. A regulamentação desse setor dos aluguéis de temporada é assunto em outros países também: Portugal, Itália, Alemanha, Holanda. Em Amsterdã, por exemplo, se o proprietário de uma casa quiser alugar a sua residência para a temporada, é preciso de uma autorização da cidade, e ela só pode ser alugada para terceiros por, no máximo, 30 dias por ano. Para mais que isso, é preciso de outra autorização. Amsterdã, aliás, já em 2018, retirou o famoso letreiro I Am Amsterdã da frente do Rijksmuseum por atrair muita gente para um espaço ilimitado. A cidade holandesa é um caso à parte porque também tenta coibir o chamado turismo de farra, de festa. Agora, quem consumir bebida alcoólica em determinados espaços públicos ou fumar maconha no bairro da Luz Vermelha pode levar multa. Além disso, uma lei determinou que bordéis de vitrines, bares e pubs do famoso bairro devem fechar 2 horas mais cedo. Barcelona, Dubrovnik e Veneza, por exemplo, estipularam um limite diário de navios que podem atracar no porto. Também em Veneza, há uma taxa de entrada de 5 euros para turistas que não vão pernoitar na cidade. Na ilha italiana de Procida, que tem apenas 4 km² de área, turistas não podem mais entrar com seus próprios veículos. Bruno, exemplos não faltam, né? Nem dá para falar todos aqui, mas medidas como essas não significam que as cidades europeias desejem que nenhum turista coloque os pés nelas, né? Na verdade, assim, essas medidas, elas são meio drásticas e elas são meio emergenciais, mas elas são paliativas, né, em última instância. A gente vai começar a taxar algumas coisas que eram gratuitas, limitar a quantidade de pessoas, enfim, você só pode ficar no mínimo de 5 pernoites, né, ou 5 diárias aqui. Então, existem essas medidas, mas elas não são corretivas, né, elas são paliativas. Tem até alguns lugares aí que estão proibindo até selfie já, né, porque as pessoas demoram muito tempo até encontrar o ângulo perfeito e aí atrasa toda a fila, enfim. Parece um absurdo, né? Mas isso existe, porque você multiplica isso por 10 milhões de pessoas, a gente tem um caos, um colapso, na verdade, né? A gente chama isso de população flutuante, né? Se são 2 milhões de habitantes, com 20 milhões ou 13 milhões de pessoas chegando, os residentes só conseguem enxergar os pontos negativos do turismo, e é natural que eles rechacem, né? É natural que eles não queiram mais, porque os benefícios ficaram menores, os prejuízos estão maiores que os benefícios, então eles não veem mais vantagem.
O problema, na verdade, não está no turismo, né, exatamente, mas está nesse desrespeito que a gente tem em relação à capacidade de carga que já deve ter sido desenhada para esses destinos. Né? A capacidade de carga nada mais é do que a quantidade de pessoas que determinado destino turístico pode receber sem que haja prejuízo permanente, tanto, né, na esfera ecológica, na esfera cultural, na esfera econômica. Então, quando se trata de uma ilha, por exemplo, eu acho que essa capacidade de carga ela é medida com mais facilidade. Então, os problemas ficam mais evidentes, porque o território é menor e ele é mais limitado. E quando se trata, por exemplo, de uma Espanha continental ou enfim, do continente, a gente perde um pouco dessa conta de quem entra e quem sai. É preciso haver uma mudança dos dois lados, né, Bruno? Tanto na indústria do turismo em si, quanto na forma como nós, viajantes, fazemos turismo. Tem a ver com o que você citou no começo sobre o hiperconsumo também. O hiperconsumo é esse ato de consumir desenfreadamente ou desesperadamente, compulsivamente, eu diria, né, de forma exagerada, porque a gente entende que nosso encontro com a felicidade ele vai se dar por meio da aquisição desses objetos ou até por meio da aquisição desses serviços. E o turismo é uma prestação de serviço. Então, existe nesse imaginário a ideia de que eu vou encontrar minha felicidade num outro lugar que não é o meu de residência, né? E a gente hiperconsome vorazmente. E aí cria-se essa ideia de que o turismo é predatório, porque parece que pelo ato de consumir algo, você já está ali na crista da onda. E, na verdade, você tem suas responsabilidades, né? Quais são essas responsabilidades do turista enquanto consumidor de turismo, né? É uma mudança de comportamento que a gente precisa. Quem quer fazer turismo tradicional, normalmente é um marinheiro de primeira viagem, que ele tem aquela sensação de que ele nunca mais vai voltar e de que ele tem que aproveitar ao máximo. Então, ele está muito na verticalidade, na horizontalidade da coisa. Então, ele quer ficar no raso dos lugares, mas visitar o maior número de destinos possíveis. Que é isso que as redes sociais trazem, né? Você só tem 15 dias, o mais importante é tirar selfie e depois, enfim, você vai explorar ainda mais aquilo que já é explorado. E eles não pensam na profundidade da experiência, né? Na troca. É simplesmente no registro, na imagem e no status, né? Esse é um estilo de viajar antigo. Mas conforme a gente vai ganhando experiência de viagem, vai ficando talvez um pouco mais maduro no viajar, a gente prefere mais a verticalidade. Então, são menos lugares, mas com mais profundidade. A gente prefere um mergulho mais genuíno. Mas para mergulhar realmente, né, com profundidade nesses lugares, a gente precisa inovar. Eu partiria dessa perspectiva educacional, para educar tanto o futuro profissional como o futuro turista, né, a viajar com direitos e deveres, mas também o trade, né, que precisa pensar um pouco menos no econômico e entender que o ecológico, o social e o cultural também precisam ser preservados, porque se ele perde o principal atrativo, ele perdeu o negócio. Então não adianta explorar até o esgotamento, porque isso não é inteligente. Então a gente tem, por exemplo, o turismo criativo, que é uma modalidade de turismo que vai buscar nas áreas mais periféricas e menos tradicionais, onde não existem museus e grandes, sei lá, edificações construídas, talentos locais, por exemplo, né, que a gente pode chamar de anfitriões. Então, essas pessoas que trabalham nas indústrias criativas, elas podem receber esses visitantes nas áreas não centrais para poder redistribuir melhor esse fluxo, né? Desde que essas pessoas também se entendam como anfitriãs, protetoras da própria cultura e que elas podem, a partir da qualificação da mão de obra, atender demanda turística. Então, turismo criativo seria uma possibilidade. Turismo de experiência é uma outra possibilidade, né? Quando você troca de fato, né? Uma troca genuína com as pessoas. Atividades simples, na verdade, né? Atividades até corriqueiras, que fogem um pouco desse turismo estereotipado. Então, a resposta estaria no planejamento turístico adequado e na qualificação da mão de obra, porque a gente pode encontrar um meio do caminho. A gente precisa diversificar a oferta turística e fugir dos cartões postais. Usar a tecnologia, de repente, para potencializar a sua experiência turística, porque falando assim, parece que só o residente é prejudicado. Mas o turista também tem uma experiência ruim, né? Você ficar horas no trânsito, acaba a luz, acaba a energia, acaba a água. Então, pensar na experiência psicológica do viajante, porque tirar férias das suas férias não é turismo de verdade, né? A gente está fazendo turismo para se engrandecer, né? Para melhorar, para conhecer o outro, para deixar um pouco de você lá e carregar um pouco do outro consigo. Eu agradeço ao Bruno Manhães por essa reflexão muito pertinente e atual sobre o turismo e gostaria de saber a sua opinião. Você concorda que as cidades deveriam tomar medidas contra o turismo de massa? Deixe seu comentário nas redes sociais da DW Brasil ou na enquete do DW Revista no Spotify. A
A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. O roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini. Revisão final de Leila Endruweit. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.